Bibliografia Pirizina. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, seu Francisco Accioli, Pontos Históricos de Pires do Rio. E eu vou ler a biografia do seu Francisco Accioli Martins. Francisco Accioli, nascido a 11 de outubro de 1881 em Vila Nova, hoje Neópolis, Sergipe. Filho do farmacêutico Dr. José Leandro Martins Soares, ex-primeiro vice-presidente do governo da província, de 5 de abril a 18 de maio de 1881, e Dona Maria Emília Batista Martins Soares. Cursou o primário em Neópolis e Penedo, transferindo-se em 1897 para o Colégio São Salvador, na Bahia, onde cursou o ginasial. Em 1900, cursou o antigo Ateneu Sergipense, ingressando-se em 1902 na Faculdade de Medicina da Bahia, onde concluiu em 1904 o curso de farmácia. A convite do Dr. Luiz de Goiás, transferiu-se em 1905 para Traipu, Alagoas, onde dirigiu uma farmácia. Ainda em 1905, mudou-se para Belém do Descalvo, São Paulo, com a finalidade de dirigir a Farmácia Globo em 1907. Transferiu-se para Igarapava, onde dirigiu a Farmácia Popular. E em julho do mesmo ano, 1907, transferiu-se para Araguari, Minas Gerais, onde montou sua própria farmácia. Casou-se em 30 de julho de 1908 com a goiana Maria Teófila Gonçalves, filha de João Gonçalves de Araújo e Francisca Ferreira de Araújo. E desta união nasceram os filhos Maria de Lourdes Martins Soares, João Batista Gonçalves Accioli Martins Soares, Francisco de Assis Martins Soares, Edneia Gonçalves Accioli, Maria Emília Martins Soares, Clélia Martins Soares e Salvo Gonçalves Martins Soares. Em outubro de 1908, Francisco Accioli passou a residir em Piracanjuba, Goiás, onde, juntamente com sua esposa, fundou a Escola Normal Ana Teodoro, que funcionou apenas por um biênio devido às dificuldades financeiras. Em 1912, Francisco Accioli mudou-se para Cristalina, posteriormente para Silvânia, e finalmente reabriu sua farmácia em Orizona, Goiás. Em Orizona, juntamente com o Dr. José da Costa Pereira, fundou o Colégio Bento XV, onde lecionou francês e história do Brasil. Francisco Accioli e sua esposa falavam francês fluentemente. Foi um dos pioneiros da cidade de Pires do Rio, aqui chegando em 1923. Estabeleceu-se como farmacêutico, fundando a Farmácia Accioli. Culto, inteligente e bem relacionado, Francisco Accioli e seus filhos rapidamente conquistaram inúmeras amizades no município. Exerceu grande influência na fundação da cidade. Foi amigo pessoal do engenheiro Balduino Ernesto de Almeida, diretor da Estrada de Ferro Goiás. Presenciou a construção dos trilhos, da Ponte Epitácio Pessoa e da estação ferroviária. Acompanhou a construção do obelisco, marco de fundação da cidade, e estava presente na solenidade de inauguração da estação ferroviária e do obelisco, em 9 de novembro de 1922, pois nessa época já residia na região, precisamente em Orizona.
Foi nomeado presidente do Conselho Provisório por época da instalação do município em 1930 e foi ainda o primeiro juiz da paz de Pires do Rio. Em 1934, no dia 28 de janeiro, juntamente com o Dr. Sileneu de Araújo, Léo Lince, Dr. Joaquim Câmara Filho, Benedito Amorim, Américo Mota Gonçalves e outros, fundou a Escola Normal Joaquim Bonifácio, onde atuou inicialmente como professor de francês, sendo nomeado diretor da escola em maio de 1934, em substituição ao primeiro diretor da mesma, o Dr. Joaquim Câmara Filho. Exímio orador, proferiu eloquentes discursos em inúmeras solenidades de grande expressão em Pires do Rio. A exemplo da inauguração da foto do Dr. Josino da Gama Figueira Lima, 15 de novembro de 1932. Solenidade de instalação do município de Pires do Rio, 1934. Solenidade da instalação do município de Pires do Rio, solenidade da fundação da Escola Normal Joaquim Bonifácio, 28 de novembro de 1934. E ainda inúmeras outras solenidades realizadas em Pires do Rio e cidades circunvizinhas. Em 1939 foi nomeado subprefeito de Santa Cruz de Goiás, cargo que exerceu até 1941. Grande apreciador de literatura, foi correspondente dos jornais Folha da Noite e Folha da Manhã de São Paulo. Francisco Accioli faleceu no dia 13 de setembro de 1971 em Pires do Rio, deixando como herança grandes obras de cunho sociocultural que comprovam sua contribuição como ilustre cidadão que sempre soube ser. É autor de vários poemas e discursos que o eternizaram além do livro Pontos Históricos de Pires do Rio, prefaciado por seu filho, o grande escritor João Accioli, e publicado pelos seus familiares após sua morte. O livro Pontos Históricos de Pires do Rio, lançado no dia 10 de novembro de 1990, no Museu Ferroviário de Pires do Rio, é o mais autêntico documentário sobre a fundação da cidade. Francisco Accioli, testemunha ocular e sujeito vivente dos fatos ocorridos por ocasião do surgimento da cidade, soube relatar os acontecimentos históricos de maneira autêntica, imparcial e concreta. O autor não se deixa levar pela vaidade de enaltecer este ou aquele cidadão, como ocorre com alguns historiadores, que na ânsia de supervalorizar alguns pioneiros, acabam distorcendo a história, deturpando-a. Homenagens a Francisco Accioli. Em reconhecimento à sua grande atuação em prol da cultura da gente pirizina, a cidade o homenageou dando seu nome a uma escola de primeira e segunda fase do ensino fundamental, Escola Estadual Dr. Francisco Accioli, inaugurada em 1971, no bairro Vila Nova. Francisco Accioli é patrono da cadeira de número 2 da Academia Pirizina de Letras e Artes, APLA. Foi citado por Mário Ribeiro Martins na página 803 do livro Escritores de Goiás, Master 1996. Notas sobre o autor. Lá pelos anos de 50, em conversa com meu pai, disse-me ele:
eu quisera escrever minhas memórias sobre Goiás. O que acha? Eu lhe respondi: acho que seria bom. Entretanto, mais fácil para o senhor a essa altura da vida seria atender o apelo dos amigos moradores na região de Pires do Rio, insistindo para que o senhor escrevesse a história da cidade, da qual foi dos primeiros moradores. O tempo passou e Francisco Accioli começou a escrever essa obra, parando hoje. Depois de recolher aqui e ali toda a documentação, auxiliado por meu irmão Francisquinho, dos fatos de que se ocupa no livro ao qual deu o título de Pontos Históricos de Pires do Rio. Parece-me feliz o título, Pontos Históricos, e não propriamente História da cidade, pois história é narração cronológica e comentada dos fatos a respeito de determinada região. Descrição, sim, e não simples registro, sem outros comentários, como é o caso do livro do meu pai. À primeira vista, parece-me ser desinteressante um registro contínuo de pequenos fatos ocorridos na cidade. Mas, assim como as fotografias, esses registros crescem de valor à medida que passam os anos, sobretudo se forem verificados, contados em poucas anotações. Por isso, quem vier a ler esses registros de pontos históricos de Francisco Accioli terá de satisfazer-se com seu método e não exigir uma narração histórica circunstanciada e ativada de apreciação ou crítica. Lembra-me a chegada dos revoltosos de Siqueira Campos à cidade. O autor cingiu-se a relatar em poucas palavras o que ocorrera. O descarrilhamento proposital no trem de passageiros da Estrada de Ferro de Goiás, a chegada da força pública atirando contra os rebeldes e a fuga destes, sem luta, rumo a Paracatu e só. Lembra-me a chegada dos revoltosos de Siqueira Campos à cidade. No entanto, as ocorrências foram maiores. Ao entrar na cidade, Siqueira Campos exigiu dinheiro do povo, a fim de evitar a destruição das lojas e outras violências. Não conseguindo, ao que parece, a quantia reclamada, foi ordenado o saque nas lojas e outras casas de negócios, havendo um dos chefes da malta conclamado o povo a aderir, saqueando e carregando o fruto do roubo. Alguns chegaram a entrar eles mesmos na casa de negócio do senhor Davi Abdala, desenrolando peças de pano, abrindo vidros de perfume e despejando sobre os animais que montavam. Enfim, a única lembrança que me ficou na infância da Revolução de 1924 foi esse assalto inominável às casas dos cidadãos pacíficos em 10 de fevereiro de 1927. Meu pai, Francisco Accioli Martins Soares, veio para Goiás em 1908. Recém-casado com Maria Teófila Gonçalves Martins Soares, sendo seus avós, pelo lado materno, Maria Accioli Martins Soares e, pelo lado paterno, José Martins Soares. Era filho do Dr. José Leandro Martins Soares e Maria Emília Batista Soares. Ao chegar em Goiás, meu pai foi radicar-se em Pouso Alto, hoje Piracanjuba. Era homem de boa cultura clássica e orador de bons recursos. Melhor orador quando improvisava. Era orador nato.
Também escrevia poesias, embora reconhecesse que seus recursos se aprimoravam mais como orador. Entretanto, há um poema feito por ele de boa inspiração, poema invocativo dedicado a Pires do Rio, incluído neste livro. Sirvam-se esses pontos históricos como um índice do apreço que ele tinha pela cidade de Pires do Rio e pelo seu povo. Resta terminá-lo e, ao fazê-lo, externo agradecimento a todos aqueles que contribuíram para o preparo deste livro, especialmente ao Dr. Lorival Antonino Ferreira, que não poupou esforços para vê-lo publicado. São Paulo, setembro de 1988. Que tem como nota o autor João Acioli, que escreveu sobre o seu Francisco Acioli. Antecedentes. Participante dos primeiros dias de vida nesta cidade, nascida a 9 de novembro de 1922, entenderam meus amigos e antigos companheiros que não me serviam penosos os trabalhos pertinentes à elaboração de um apanhado histórico desta cidade tão querida. Boa de verdade, habitada por gente hospitaleira e disposta a servir. É do conhecimento de todos que a década compreendida entre os anos de 1920 e 1930 foi de capital importância para a região sudeste de Goiás, principalmente para a área compreendida entre os rios Corumbá e Meia Ponte. A Estrada de Ferro de Goiás esteve por longo tempo tendo como ponta de linha a Estação do Roncador, na margem esquerda do rio Corumbá, que dificultava o prosseguimento da ferrovia, constituindo barreira natural somente ultrapassável se fosse construída uma ponte no local já escolhida para isso, dando condição para o avançamento da linha férrea, como a antiga capital do estado, hoje cidade de Goiás. Em 1921, no dia 25 de agosto, chegou à Estação Roncador uma composição da Estrada de Ferro Goiás, trazendo então ministro da Aviação e Obras Públicas. A vinda do ministro fez com que fossem acelerados os serviços de construção da ponte, permitindo a passagem das locomotivas utilizadas no transporte de mercadorias vindas da capital de São Paulo e de outras cidades, para o abastecimento da região sul-sudeste deste estado. A construção da ponte sobre o rio Corumbá permitiria o emprego de material pesado somente transportável com a utilização do maquinário disponível, representado por locomotivas, gôndolas e vagões. À referida e tão linda ponte foi dado o nome de Epitácio Pessoa, em homenagem muito merecida ao ínclito e saudoso presidente da República. Nenhum presidente anterior à administração do culto e inolvidável paraibano olhara tanto para este estado, sobretudo no terreno ferroviário. Afinal, depois de alguns meses, a 9 de novembro de 1922, teve lugar a inauguração de nossa estação férrea. Veio o trem de ferro ligar estas paragens aos grandes centros consumidores e adiantados do país.
Há um fato interessante na história de Pires do Rio. Era a intenção do engenheiro Balduino, ao ser inaugurada nossa estação, deixá-la como ponta da linha, como fora em futuro próximo, e enquanto isso, ele, Dr. Balduino, prosseguiria a construção da estrada e de outras estações para frente. Era esse o plano concebido e delineado pelo diretor de nossa via férrea. Plano, aliás, muito interessante. Anteriormente, a escolha do local onde se construiria a primeira estação, à margem direita do rio Corumbá, nós e os coronéis João Rincon e Antônio Alves Teixeira propusemos ao Dr. Balduino, diretor da Estrada de Ferro de Goiás, a localização da primeira estação aquém Rio Corumbá, no lugar onde se construiu mais tarde o posto de Soldado Esteves, da referida ferrovia. Dr. Balduino achou muito interessante a nossa sugestão, que atendia à exigência de doação de uma área de 4 alqueires à estrada de ferro, e ficou de deliberar sobre o assunto em ocasião mais oportuna. Enquanto isso, o Conselho Municipal de Santa Cruz trabalhava no sentido de ser construída a primeira estação à margem direita do rio Corumbá. Assistimos esse trabalho do ilustre diretor, orientando os pedreiros da estrada de ferro que assodadamente davam os últimos retoques e o respaldo seguindo-se, então, a festiva inauguração oficial de nossa estação, com discursos ao pé do obelisco. A visita providencial do ministro da Aviação, Dr. José Pires do Rio, até o Roncador, em 25 de agosto de 1921, observando em todo o longo da Goiás as prementes necessidades dela, dera lugar o que fosse intensificado o prosseguimento da importante linha férrea. Dr. Balduino, seguindo fomos informados, acionou a alavanca da locomotiva a vapor. Seguro estava da sólida construção da referida ponte, pelo notável engenheiro Dr. Eugênio Guimarães, o qual conhecemos num país oberado todo. Foi um grande passo para o progresso desta vasta região. Bem, amigos, agora a gente vai entrar ali na residência que foi de seu Francisquinho Ancioli. A gente vai conversar com uma neta dele, a Carla Soares, que vai nos falar um pouquinho desse nosso escritor que escreveu este livro, Pontos Históricos de Pires do Rio, né? E ela vai apresentar documentos dele, né? Ele que foi um grande orador aqui da cidade de Pires do Rio, fez vários discursos de posses de prefeitos, de inauguração de praças, de igreja. A gente vai entrar lá agora um pouquinho e bater um papo com a nossa amiga Carla Soares. Bem, amigos da Bibliografia Piresina, agora a gente está aqui na casa, na residência que foi do seu Francisco Ancioli. Eu estou aqui na presença da minha amiga Carla Soares. Tudo bem, Carla? Tudo bom. A Carla, ela é neta do seu Francisco Ancioli, né? Autor do livro Pontos Históricos de Pires do Rio. E a gente vai falar um pouquinho sobre o livro, mas antes, Carla, eu gostaria que você falasse pra gente sobre o seu avô. Conta um pouquinho pra gente como seu avô era, o que ele fazia, o que ele gostava de fazer. Bom, meu avô, ele nasceu em Horizonte em 1913, 4 de outubro de 1913, veio para Pires do Rio, morou aqui, depois foi para Araguari estudar, ficou interno, estudando no colégio ginásio, né, que era ainda ginásio, aí estudou em Araguari, de Araguari ele foi para Goiás, cidade de Goiás,
Aí prestou vestibular para Direito, passou, fez o primeiro ano, cursou o primeiro ano, conheceu minha avó em Goiânia, casaram e vieram morar em Cris do Rio. Ele abandonou o Direito e ele mora em Cris do Rio. Como chamava sua avó? Maria Aparecida de Souza Soares. Maria Aparecida de Souza Soares. Minha avó nasceu em 9 de janeiro de 1916. Aí casaram e vieram morar em Cris do Rio. Sim. Meu avô prestou concurso público para coletor federal, passou e veio ser coletor federal aqui em Cris do Rio. Trabalhou muitos anos, até aposentar na coletoria. Quando ele aposentou, ele foi trabalhar na prefeitura com Goiás Cavalcante, como secretário de administração. Aí ele trabalhou nas duas gestões do Goiás Cavalcante, nas duas gestões do Dr. Edinho e na do Wilson Arruda. Quando ele era coletor federal aqui, teve intervenção militar. Na intervenção militar, o interventor, que era o general Meira Matos, mandou vir buscar ele aqui em Cris do Rio, ele enviou buscar ele em Cris do Rio, para ele poder assumir a delegacia fiscal da Receita Federal, de Goiás. Aí, durante toda a intervenção militar, ele ficou como responsável pela delegacia fiscal. E aí, depois, retornou para o Cris do Rio de novo. Certo. Quem foram os filhos do seu avô? Meu avô teve 5 filhos, Maria de Fátima de Souza Soares, Rando José Martins Soares, Miriam Luzia Raimundo Soares de Paiva e Luiz Antônio Silva. Nosso amigo jovem, né? Foi candidato a vereador. Foi concursado na prefeitura também como fiscal de costura. Minha mãe também foi concursada na prefeitura como assessora jurídica. Meu tio, o Tirano, saiu daqui muito cedo, aí casou em Goiânia, continuou morando em Goiânia. Meu Tirano fez educação física, cursou educação física, jogou vôlei, jogou basquete, foi técnico tanto de basquete quanto de vôlei, foi diretor, presidente da Federação de Vôlei e foi diretor da Federação de Vôlei Internacional. Foi o único. E foi secretário de Educação. Você teve um bom convívio com o seu avô, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi conviver com o seu avô. Foi um privilégio, porque meu avô era uma pessoa excepcional. Meu avô, ele sabia tudo. Tudo que você conversava com meu avô sabia contar. Era um verdadeiro contador de história. Qualquer coisa que você perguntasse, qualquer assunto, a gente conversava demais sobre Egito, construção de pirâmide, no Peru. Então, assim, ele era muito inteligente, né? Contava assim, ele tinha um mapa na cabeça. Legal. Ele falava do mundo inteiro, te explicando assim, sem nada na mão. O São Francisco foi um dos maiores oradores que teve em Cris do Rio também, né? Sempre que tinha um evento muito importante, ele era convidado para fazer a oratória desse evento, não é verdade? E nem só nos eventos, na família também. Qualquer coisa que tivesse, meu avô estava fazendo discurso. Ele fazia o discurso dele, né? Inclusive tem discurso dele no livro, né? Que mais para frente a gente vai mostrar para vocês. E aqui nesse local que a gente está, era o escritório, né? Onde seu avô traçou as linhas do livro, né? E eu fico me perguntando, né? Como que ele se pegava, assim, às vezes, né? Quais os horários que ele podia estar aqui nesse local aqui, né? Talvez de madrugada, né? Altas horas da noite, vou levantar e vou escrever sobre isso, né? Então, assim, porque o escritor, ele não tem dia, não tem hora, não tem feriado, né? Vem a inspiração, né? E aí a pessoa levanta, né? Então a pessoa não quer deixar passar aquilo, porque senão amanhã ele já esqueceu daquilo. Então, muitas das vezes eu acredito, né, que neste ambiente aqui, né, 2, 3 horas da manhã, São Francisco estava aqui escrevendo, né, e assim, provavelmente querendo também terminar o livro para mandar publicar, né, uma atmosfera muito boa aqui também, para a gente entender que este local aqui, né, era o escritório de um grande escritor que teve aqui na nossa cidade, né. Um grande escritor, um grande leitor.
que tinha de livro aqui dentro. Sim. Várias coleções de tanto nacional quanto internacional. Os netos ficavam todos para poder mexer nos livros deles. Ele era muito ciumento com os livros. Ele tinha um móvel que tinha os documentos dele ali, ninguém podia chegar. Eu sei como que é. E sobre o livro, Carla, o que você pode nos dizer sobre o livro que seu avô publicou, né? Falando sobre os contos históricos de Pires do Rio, né? Sobre tudo que aconteceu nas primeiras décadas, né? Porque foi retratado para ele, foi repassado, né? O seu bisavô contava para ele, né? Na formação do livro, tudo que ele colocou foi muita coisa, o seu bisavô passou para ele, né? Primeiras escolas, né? Igrejas, campo de futebol, teatro, tudo que teve em Pires do Rio, né? Lá nas primeiras décadas, né? Da fundação da cidade, seu bisavô que viveu aqueles tempos, né? Passou para ele, né? Meu bisavô chegou aqui em Goiás, ele veio de Penedo, né? Aí chegou em Goiás em 1908. Justamente. Aí ele morou em Goiás, na cidade de Goiás, depois que morou em Piracanjuba, depois que ele veio para Pires do Rio. Então, assim, esse livro, Contos Históricos de Pires do Rio, a maioria das coisas realmente foi meu bisavô que passou para o meu avô. E meu avô transcreveu, né? Então, igual você falou mesmo, levantava de madrugada para poder escrever. Várias vezes eu cheguei aqui à noite, ele estava aqui, trancado no escritório, né? Datilografando, porque era máquina de datilografar ainda, né? Sim. E quando foi fazer o livro, o Dr. Lorival, que era prefeito na época, ele já estava com a mão deformada, porque ele tinha artrite. Então, o Dr. Lorival é que mandou uma pessoa para vir datilografar o que ele contava. Os rascunhos do livro. Muito bom a gente saber dessas histórias, né? Assim, eu me lembro do seu avô, eu era criança, né? Mas ele era todo imponente, usava terno, ele passava para ir para a escola, né? Com aqueles livros assim, né? E a gente fala, nossa, né? Que senhor culto que é ele, né? Às vezes eu morava aqui na rua do mercado, e passava aqui para ir no mercado, ali fazer compras, né? Ele passava na porta da minha casa, eu era criança, brincando na rua. Lembro muito bem do seu avô passar para ir no mercado, todo. Ele e o Dr. Pedro Ferreira, os dois só andavam de terno. O Dr. Pedro com a bicicletinha dele e a pastinha de terno. E eu pro colégio da aula. Meu avô também de terno. Meu avô foi professor no colégio, Sagrado Coração de Jesus. Deu aula de História e Geografia. Sim. Muitos anos. Carla, você tem mais alguma coisa para você nos passar sobre o seu avô, sobre o seu bisavô, alguma coisa, uma mensagem que você queira deixar? Olha, a mensagem que eu quero deixar foi um homem maravilhoso que meu avô foi. Tanto como servidor público, a responsabilidade que ele tinha no trabalho dele, sempre foi uma pessoa muito séria, tanto que foi buscado aqui para poder, na época da intervenção, para assumir a delegacia fiscal, né? Sempre foi respeitado na prefeitura, o tempo todo que ele participou, né? Nos governos, né, que teve. E assim, como avô, como pessoa excepcional. A gente às vezes ia para o Araguaia, à noite, a gente acendia fogueira, sentava todo mundo para escutar as histórias dele. O tempo todo contando histórias. Então assim, muita coisa que a gente sabe, que a gente lembra, era do meu avô contando. Aprenderam com ele. Natais aqui também, era a reunir a família toda. E era ele contando as histórias, ele fazia a festa da gente. Imagina o tamanho da festa que era, a reunião de vocês aqui dos natais, ano novo, aniversários, né? Carla, muito obrigado por você nos atender, nos receber aqui, né, na residência que era do seu avô, né, aqui na cidade de Pires do Rio, um dos pioneiros, né, uma das grandes personalidades aqui da cidade de Pires do Rio. E a gente volta em breve com mais um programa para vocês. Eu que agradeço a atenção sua com o meu avô, né? Sim, e com todos, né? Porque a gente tem um carinho muito grande por todos os escritores aqui da cidade de Pires do Rio, principalmente aqueles que a gente conseguiu conviver um pouquinho, né? Muito carinho por todos eles. Carla, muito obrigado. Obrigada.
Seu Francisco Ascioli é um grande orador que teve na nossa cidade de Pires do Rio. Ele fazia os discursos nas posses dos prefeitos eleitos, em inauguração de praças e igrejas, e ele fez uma poesia para sua neta, Carla Soares, quando ela completou 15 anos. E eu vou ler para vocês. Carlinha, você chegou a novo período de sua vida, deixando agora as vestes do que serviu por longo tempo, apresentando-se com novos trajes denunciadores de sua estrada em nova fase de vida. Despede-se de um rico pedaço de sua existência, quando poucas eram as preocupações, resumindo-se quase tudo em folguedos e sonhos, com um amanhã que lhe havia de trazer situações mais agradáveis, limitadas, graças a Deus, ao âmbito de sua situação de menina inocente, carinhosa e muito boa, de verdade, uma gracinha. Digamos, porque você soube cumprir muito bem o estágio de vida próprio das meninas da estirpe sadia, criada que foi num ambiente de respeito e bons exemplos, os quais seguia num comportamento pouco comum ao das crianças de nossos dias. Você viveu bem a primeira etapa de sua existência, portando-se com elegância de propósitos, num clima de humildade e de acatamento indiscutível aos seus queridos pais, dando inequívocas demonstrações de grande amor a eles, notadamente à sua mãe, a heroína de sua formação moral. Tudo bem. Volta-se no momento para o mundo na condição de menina moça, adentrando outro palco, onde, na situação de atriz, exibirá, com a mesma humildade de criança, os seus dotes pessoais, sem perder o seu todo de encantamento e de bondade, fazendo-se sempre querida e respeitada. Confio que o mundo se abrirá em flores para você, atapetando seu caminho com rosas multicores, ofertando-lhes num ramalhete primorosamente organizado com rosas, violetas, gardênias, gladiolus e as mais lindas catileias. Um abraço afetuoso de quem muito a estima. Seu avô, Francisquinho. O Obelisco. Segundo o escritor Wilson Cavalcante Nogueira, há que se lutar para que se possam chegar às gerações de amanhã e de sempre vestígios da vida passada da cidade, e entre esses vestígios está o marco de fundação da cidade de Pires do Rio. Foi na sua singeleza que se reuniu ao seu redor os primeiros pirizinos para afirmar a fé que depositavam no que estavam plantando. A peça tem inestimável valor histórico. Ela reuniu em torno de si, num ato solene, os primeiros pirizinos para declarar sua fé na cidade que estava nascendo e que eles apoiariam com amor e trabalho. Continua o autor.
O marco é peça humilde, em forma de tronco de pirâmide quadrangular, com uns 3 metros de altura e uns 50 centímetros de lado na base, encimando-a um capitel singelo sem adorno, armado em tijolos ou em concreto, está revestido de massa de pedreiro com traço de forte cimento. Em uma de suas faces tem um registro com letras em alto relevo grandes que diz: Cidade Pires do Rio, fundada em 9 de novembro de 1922 pelo doutor Balduino de Almeida. Ode a Pires do Rio, Francisco Ascioli. A fênix surgiu das cinzas, eu surgi destas campinas. Meu futuro é promissor. Amo as indústrias, as artes, venha de todas as partes o elemento propulsor. Deu-me tudo a natureza, rios, matas, cachoeiras. Só me falta é progredir. Eia, avante, sem tardança. A luz que é a esperança, a força que é o porvir. Vede bem quanta grandeza que no meu seio se encerra, de que muito me glorio, nas asas da fama eu vivo. Meu nome é glória, é incentivo. Meu nome é Pires do Rio. Pires do Rio, 7 de setembro de 1925. Francisco Ascioli.